Joel capítulo 3, vamos ler do 1 ao 21, todo o capítulo. Vamos lá então, fazer juntos a leitura pública das Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos expor verso a verso, mas antes de expor nós vamos ler. A santa, poderosa e incorruptível palavra do Senhor diz assim, Joel capítulo 3, verso 1. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por causa da minha herança. Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e a repartiram entre a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninos por vinhos para se embriagarem. O que vocês têm contra mim? Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia. Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo me vingar-te de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata, o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando para longe de sua terra natal. Vou tirá-los do lugar para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os seus filhos e filhas de vocês ao povo de Judá. Eles o venderão à distante nação de Sabeus. Assim disse o Senhor. Verso 9. Proclame isto às nações, prepare-se para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra aproximam-se e ataquem. Forge os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro, venham depressa, vocês nações vizinhas, reúnam-se ali. Faze-se descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avance para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as vizinhanças. Lance a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordaram. Tão grande é a maldade dessa nação. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O Senhor e a lua escurecerão, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará a sua voz, e a terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Verso 17. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrastado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Glória a Deus, meus irmãos, somente mediante essa leitura nós já somos abençoados. Mas eu sei que tem alguns termos, algumas falas que são difíceis de compreensão. E o meu papel hoje aqui é te ajudar a compreender. E mediante esse capítulo, esse trecho bíblico que nós lemos, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração com esse tema que está logo atrás de mim: paz e terror. Mas antes de introduzir e de expor, eu gostaria de orar com você. Se você pode, curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de ensino, de exposição da sua santa palavra.
Eu te peço, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para me dar uma graça para interpretar de maneira fiel. Não para falar o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, não, Senhor. E sim o que está no seu coração. E sim o que o Senhor quis ao inspirar o Joel nesses escritos. Eu oro também pelos meus irmãos, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, Senhor, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Paz e guerra. Quem está com o Senhor tem paz. Quem está sem o Senhor, meus irmãos, tem um terror no seu coração. Aqui o capítulo 3 de Joel, ele de maneira mais ampla, ele aborda um assunto que é presente em todo o relato do seu livro, que é o grande e temível dia do Senhor. Nós já passamos pela praga de gafanhoto, pelo arrependimento do povo, pela restauração material do Senhor, pela bênção espiritual do Senhor, e chegamos agora ao capítulo que aí sim Joel aborda o grande dia do Senhor. Meus irmãos, esse dia vai ser um dia glorioso para quem crê, mas vai ser um dia temível para os incrédulos. E aí, mediante essa informação, mediante o texto de hoje, eu te faço uma pergunta. Olhe para mim. Se esse dia, meu irmão, fosse hoje, qual que seria a sua reação? De qual lado você estaria? Um lado da paz ou um lado do terror? Um lado da salvação ou um lado da condenação? Um lado da tranquilidade ou um lado do desespero? Meus irmãos, entenda algo. Não existe outra possibilidade. Ou é salvação ou condenação. Ou é céu ou é inferno. Ou é Jesus ou é rejeitar Jesus. Aqui, mais uma vez, como toda a passagem das Escrituras nos convida e nos leva a refletir, ao final da nossa vida, hoje não será diferente. E eu e você vamos refletir. Porque o dia do Senhor chegará. E aqui, meus irmãos, eu quero que você entenda algo, para ter uma interpretação fiel das Sagradas Letras. Aqui, Joel está relatando o dia do Senhor na ótica que ele estava vendo. Como na semana passada eu falei que as colunas de fumaça, o sangue, o fogo, não podem ser, não é que não podem, pode ser, mas não são necessariamente algo literal. Porque talvez, como Joel está vendo ali e relatando, talvez ele está vendo coisas que ele nem sabe que existe. Como assim, pastor? Que coisa? Joel não imaginaria, em sã consciência, que existiria avião, que existiria bombas. Então, quando talvez ele vê uma fumaça, talvez são reflexos de uma grande guerra. Eu não estou falando que é isso, eu estou falando que pode ser isso. Então, quando nós vamos analisar os profetas, as visões que eles têm de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente para talvez não ser literais demais, porque talvez não é esse convite, mas a gente não pode, meus irmãos, perder uma coisa que é o essencial, é o conteúdo, é o porquê o Senhor trouxe essa realidade. E aí então, no programa passado, você viu que é uma grande calamidade, então deu para entender que vai ser um dia muito terrível. Vai ser um dia que as pessoas vão querer fugir. Então é essa urgência, esse ensinamento que nós temos que entender muito mais do que meros detalhes. Então tudo aqui que Joel está vendo é mediante a informação que ele tinha no tempo dele. Não significa que será literal. Mas eu também não teria dificuldade de entender como literal também não. Mas é só para você entender e ter uma interpretação fiel das Sagradas Letras. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos expor o texto. Do verso 1 ao 16, aqui um trecho bem grande, vai falar sobre esse julgamento das nações. O capítulo todo é sobre o grande dia do Senhor, o juízo final. Mas o verso 1 ao 16 fala desses julgamentos das nações, e do verso 17 ao 21 dessa bênção, que será os salvos, aqui representado por Israel. Mas eu gostaria que você lesse comigo o verso 1 e o verso 2 agora. Está escrito assim: sim, naqueles dias e naquele tempo,
quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por minha herança. Israel, o meu povo, pois espalharam entre as nações e repartiram entre a minha terra. Então, meus irmãos, esse é o julgamento do Senhor. E o que me chama a atenção aqui no verso 1, ele fala: naqueles dias, naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Jerusalém e de Judá, eu reunirei todos os povos. O que me chama a atenção aqui? Meus irmãos, Deus sempre esteve e sempre estará no controle. Quando Ele quiser, acabou, meus irmãos. Não seja ignorante de achar que Deus perdeu o controle das coisas, que Deus está dormindo, que Deus não está vendo. Não, meus irmãos, Deus vê tudo. E você verá aqui para frente que Ele fará e dará retribuição para todos. Então, essa mensagem tem que trazer uma paz no meio do seu coração, você que está em Cristo Jesus, de entender que Deus está vendo tudo. E no tempo certo, na hora dele, como Ele quer, Ele vai fazer. Entenda algo, meu irmão, minha irmã. Nunca passe pela sua cabeça que Deus perdeu o controle. Ele não perdeu o controle de nada. Ele ainda está sentado no trono. E no tempo certo, Ele vai vir para julgar todas as nações e reunir todas elas. O tempo não é meu, não é seu, não é de ninguém, de nada. O tempo é do nosso Senhor Todo-Poderoso. Quando chegar o tempo, Ele reunirá. E aí no verso 2, fala aqui que Ele vai fazer descer no vale de Josafá. E aí que começa a reflexão nossa sobre a literalidade ou o princípio mediante o verso. Porque o vale de Josafá, ou melhor, Josafá significa o Senhor julga. Então nós cremos aqui, a maioria dos acadêmicos, dos teólogos, que não é sobre uma geografia, e sim um símbolo. Quando o profeta usa aqui o vale de Josafá, está falando que Deus vai julgar, porque esse é o significado de Josafá. Então o que eu e você temos que entender e descansar o nosso coração, e ao mesmo tempo ter temor no nosso coração: Deus julgará tudo e todos. Essa informação traz descanso ou traz desespero para você? Traz paz ou traz terror para você? Depende de como você está vivendo. Se você está vivendo de maneira certa, é tranquilo, pode fazer o seu serviço, Senhor. Mas se você estiver vivendo de maneira errada, aí pode dar ruim, meus irmãos. Por isso eu e você, mediante essa mensagem, temos que tomar uma decisão hoje e mudar o nosso diagnóstico de vida, e mudar o nosso estilo de vida. Entenda isso. Então, meus irmãos, no vale de Josafá, o Senhor julgará. E quando aqui Ele traz Israel, não cremos que é algo para a nação de Israel específico, e sim apontando para o povo de Deus, que hoje não é Israel, aqui era, hoje é a igreja do Senhor. Não existe separação, meus irmãos, entre Israel e a igreja, não. Todos nós somos um povo, seja você israelita, seja você muçulmano, seja você brasileiro, alemão. Se você crer no Senhor, você faz parte do povo eleito e escolhido por Ele. É isso. E esse povo, o Senhor vai retribuir. E todas as nações e tudo Ele vai julgar. Mas nós que somos o povo dele, seremos salvos. E aí o verso 3 diz assim, do verso 3 ao verso 6, vai explicar o motivo desse julgamento. Porque o Senhor é um juiz justo, então Ele tem motivações para condenar as pessoas. Entenda algo, meu irmão, ninguém vai para o inferno enganado, não merecia estar lá, não, meu irmão. Na verdade, sabe a maior verdade de todos? Todos nós merecemos o inferno, a começar de mim. Nós não vamos para lá pela misericórdia de Deus, mas nós merecemos o inferno. Então não ache que alguém está no inferno ou vai para o inferno por inocência, ou por injustiça, ou que não merecia. Não, todos nós merecemos, mas alguns pela misericórdia do Senhor vai para a Nova Jerusalém, para o céu. E aí o verso 3 diz assim: lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostituta, venderam meninas por vinhos para se embriagar. Que realidade aqui que Jesus está trazendo aqui mediante esse povo?
ele está trazendo o motivo do julgamento e falando aqui algo que aconteceu com Israel. Quando Israel foi dominada, foi assolada, foi invadida, foi subjugada. E o povo de Deus, no caso Israel, ele foi tratado, meus irmãos, como mercadoria. O povo de Israel foi vendido como escravo. Então Deus, ele estava vendo tudo ali. E ele, no tempo certo, ele vai agir. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, não ache que Deus está dormindo. Ele está vendo. Ele é o único digno e o único apto a vingar de alguém. Eu e você, nós não podemos vingar. Romanos é claro, a vingança pertence ao Senhor. Quando você quer se vingar de alguém, você quer se fazer Deus. E você não é Deus. Você é um filho de Deus, talvez, ou só uma criatura, mas Deus não. Mas ele sim tem autoridade, tem aptidão. Ele pode se vingar. E ele vai, meus irmãos, se vingar de todos aqueles que destratou, maltratou, fizeram mal contra o seu povo. E aqui, em mínimos detalhes, ele traz essa realidade. Nada, meu irmão, nada, minha irmã, passa despercebido ao olhar do nosso Senhor. Isso tem que trazer um descanso no nosso coração. Você que talvez tenha vivido injustiça e acha que Deus não está vendo, acha que Deus está dormindo, acha que, meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu irmão, fique firme, Deus está no controle. De alguma forma Ele está permitindo isso, talvez para você crescer, para você aprender, para você se reinventar, para você talvez sair de algum lugar e para outro. Eu não sei, meus irmãos, eu não sou Deus, mas eu tenho certeza que Ele está no controle. E no tempo certo Ele vai fazer o que Ele quer fazer. No nome de Jesus, entenda essa realidade. Então, quando Joel escreve isso, mediante o Senhor, traz essa realidade do que o povo de Israel tinha vivido nesses anos de cativeiro. E aí o verso 4 diz assim: o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Vocês estão querendo vingar de mim? Agil e veloz me vingarei do que vocês têm feito. Então o Senhor, no juízo final, Ele vai vingar tudo, meus irmãos, que as pessoas, que as nações, que as filosofias fizeram contra o povo de Deus. Por isso eu e você temos que calmar, respirar fundo e descansar no Senhor, porque Ele sim pode fazer. E aí o verso 5 diz: pois roubaram a minha prata, o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Então, meus irmãos, eles roubaram a casa de Deus, que a casa de Deus hoje somos nós, mas antigamente era o templo que o próprio fez, mediante Davi e tudo mais, como vocês já sabem. Então, aqui é algo muito interessante, que de alguma forma, meus irmãos, Deus dá só uma pincelada de tudo que Ele está vendo. Ele viu os meninos sendo vendidos como escravos. Ele viu as pessoas entrando lá na casa de Deus e roubando as coisas. E aqui Ele traz essa realidade, para você não duvidar no nome de Jesus, que Ele está dormindo, que Ele não está vendo. Ele está vendo tudo, meus irmãos. Ele viu tudo. E essas nações sofrerão. E toda pessoa, toda nação que se levantou contra o povo do Senhor, um dia se arrependerá de ter feito isso. Mas a vingança não vem de nós, vem dele. Nós só temos que descansar. Verso 6: e vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando para longe de sua terra natal. Então é isso. Mediante eles ser presos, eles foram vendidos como mercadoria. Então eles foram para longe de Judá e de Jerusalém. Foram para os gregos, para os persas. Eles foram embora da sua terra, mediante a ganância desse povo. Mas eles tocaram no povo de Deus, por isso que eles seriam condenados. E olha o que o verso 7 e 8 diz, olha a sentença que o Senhor dá para eles. Vou tirar dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e a filha de vocês ao povo de Judá. Eles venderão a distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Então, o Senhor está aqui dando um diagnóstico que eles iam sofrer
o que eles fizeram. Olha, meus irmãos, como o Senhor sim, Ele retribui. Como o Senhor sim, Ele não deixa ninguém devendo nada. Mas o que eu e você temos que entender nessa oportunidade é que isso não é você quem faz, é o Senhor. Romanos é claro, é Deus que nos justifica. Quando você sofre uma injustiça, uma calúnia, e você, na força do seu braço, quer resolver, está errado, meus irmãos. É o Senhor que justifica a nossa vida. Principalmente quando estamos em paz, principalmente quando estamos fazendo certo. Fique em paz, porque o Senhor irá conduzir do tempo certo. Talvez a nossa maior dificuldade é essa questão do tempo. Porque nós queremos tudo para hoje, porque somos a geração fast food. Nós somos a geração do Uber. Nós nunca andamos a pé para ir para algum lugar. Ônibus não existe mais para nós. Esperar no ponto, não. A gente pede um aplicativo e vem rápido. Então, como nós somos essa geração rápida, nós achamos que Deus se converteu à nossa geração. Então, Deus tem que fazer as coisas no nosso tempo. Não, meus irmãos, para de ser ignorante. Deus faz no tempo dele, na hora dele. E eu e você precisamos dos processos da vida. Eu e você precisamos esperar o tempo do Senhor. Por isso, meus irmãos, calma o coração. No tempo certo, Ele vai fazer tudo o que Ele tiver que fazer. No nome de Jesus. E o verso 9 ao 12 diz assim: proclame isto entre as nações, preparem para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra aproximam-se e ataquem, forge os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro, venham depressa. Vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali, fazem-se descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertam-se, nações vizinhas, avance para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Então o Senhor aqui, Ele dá uma ordem de anúncio. E meus irmãos, não tem como não observar essa fala de Joel mediante o Senhor como uma ironia, meus irmãos. O Senhor, olha que coisa, olha como o nosso Deus, Ele tem senso de humor. Ele convida as pessoas para a batalha, as nações para a batalha, mas essas nações e essas pessoas seriam derrotadas. O Senhor aqui ironiza, porque ninguém, meus irmãos, pode contra a mão do Todo-Poderoso. Ninguém, meus irmãos, pode entender isso, e crer nisso, e descansar nisso. Ninguém pode resistir à mão do Senhor. Pare de achar que o diabo, ele briga lado a lado com Deus. Não, meus irmãos, o diabo está abaixo dos pés do Senhor. O nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele, meus irmãos, Ele tem um mundo na palma de suas mãos. Ele é soberano sobre a terra, sobre tudo. Então, não existe uma batalha onde existe a possibilidade dele perder. Não, a batalha que ele entra, ele sempre vai vencer. É isso que eu e você temos que ter no nosso coração. O Senhor aqui chama as pessoas que seriam derrotadas. E aí o verso 13 diz assim: lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pise com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordaram. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Meus irmãos, aqui o texto deixa muito claro nesses dois versos que o dia do Senhor está próximo. A colheita está pronta, é só o ceifeiro vir e colher. E aí, o verso 15 e 16 diz assim: o sol e a lua escurecerão, as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O que eu e você, meus irmãos, temos que entender é que você, que está no erro, não tem para onde você fugir, meu irmão. Toda a terra será atingida, sol, lua, estrela. Ah não, eu vou para lá, vou para o interior de Minas Gerais, não, vou para o interior do sertão. Não adianta fugir, meus irmãos. No dia do juízo, já era. Por isso eu e você temos que tomar uma posição hoje, deixar nossa carnalidade hoje
viver uma vida de paz e tranquilidade, porque se o Senhor voltar agora ou daqui 100 anos, nós estamos em paz. E não viver essa vida falsa, essa vida dupla, porque um dia, meus irmãos, as possibilidades vão acabar. Um dia não vai existir mais como se arrepender, porque talvez você morreu e vindo a morte vem um juízo, ou talvez ele veio buscar a sua igreja e consumar tudo, e aí também é o fim das possibilidades. Que você possa se arrepender hoje e mudar a sua vida hoje e não deixar para amanhã. Esses versos deixam muito claro que não terá lugar para fugir. O Senhor julgará todos e ninguém poderá fugir das suas poderosas mãos. E você temos que entender essa realidade, meus irmãos. As pessoas, até então, talvez como você, cegas pelo pecado, vão enfrentar o juízo de Deus. O juízo de Deus, meus irmãos, é mais real do que o ar que você respira. O juízo de Deus acontecerá. Por isso, meu irmão, tome uma posição, mude a sua vida, se arrependa dos seus pecados, no nome de Jesus. E agora no último trecho final aqui, do verso 17 ao 21, Joel vai trazer a realidade aqui das bênçãos que o povo de Deus desfrutará. Esse povo que sou eu, é você, eu espero que eu seja esse povo e você também. Existe uma bênção para nós. E o verso 17 diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habita em Sião, no meu santo monte. Jerusalém será santa, e os estrangeiros jamais a conquistarão. Glória a Deus, meus irmãos. Aqui Joel está trazendo a realidade da nova Jerusalém. E aqui ele traz algumas realidades. Primeiro, que todos saberão quem é o Senhor. Nós estudamos aqui Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é uma carta muito escatológica, que fala muito sobre o final dos tempos. E ali traz uma realidade que, mediante o arrebatamento, todo olho verá, e aí sim já vai vir o fim. Então aqui traz essa realidade mais uma vez, uma realidade que está lá em Filipenses também 2, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí quando Paulo traz aquilo, não é que toda língua confessará para salvação. Não, meus irmãos, quando ele vir, acabou a possibilidade. Muitos, e eu espero eu e você, vamos confessar para salvação, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Deus, e uns para condenação, Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas que não acreditaram. Então todos vão confessar, uns para salvação e outros para condenação. E aqui no verso 17 deixa claro que todos saberão quem é o Senhor. Então aquele ateu, não existe Deus, a Bíblia é a história da carochinha. Se ele não mudar o seu coração, se ele não se arrepender dos seus caminhos, um dia ele vai se render e vai saber quem é o Senhor. E aqui ele fala, meus irmãos, que ele habita em Sião. A maior bênção vai ser o Senhor habitando entre nós. E ainda no verso 17, ele fala que a Jerusalém será santa e os estrangeiros jamais a conquistarão. Meus irmãos, na Nova Jerusalém, nenhum inimigo que temos aqui poderá nos alcançar. O diabo já estará no lago de fogo e enxofre. A carne, que é o nosso pecado, já não existirá, meus irmãos. O sistema do mundo já vai ter acabado. Não vai haver mais morte, choro, dor. Meus irmãos, vai ser um lugar de deleite. Por isso, meus irmãos, eu e você temos que entender essa verdade. Principalmente você que está em casa. Você que acha que está perdendo algo, caminhando com Cristo, caminhando na igreja. Não, pastor, eu sou jovem. E daí? Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus que você é jovem. Você queria vir para Cristo quando? Se Deus te chamou jovem, agradeça por isso. Muitas pessoas da terceira idade ou adultos queriam vir muito antes a Cristo, mas pela soberania de Deus não veio. E aí o Senhor te chamou jovem, você vai ficar dando desculpa, enrolando, fazendo coisas que não são certas. Meus irmãos, entenda algo, que o que você renuncia aqui, que você abre mão aqui, não se compara com a glória que há de ser revelada, não se compara com a nova Jerusalém, não se compara com toda uma eternidade de prazer, e não somente momentos de prazer pecaminosos.
Entenda essa realidade, meus irmãos. A Nova Jerusalém é uma realidade esplêndida. E eu e você temos que nos deleitar nisso. E ansiar, porque um dia estaremos lá. Verso 18 diz assim: olha a fartura desse lugar, meus irmãos. Naquele dia, os montes gotejarão. Vinho novo das colheitas manará todos os ribeiros de Judá, e terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor, e regará o vale das acácias. Então, meus irmãos, o Senhor traz uma realidade, que esse lugar aqui de salvação, essa nova Jerusalém, será um lugar de fartura, meus irmãos. E aí, algo muito interessante, que aí a gente tem que refletir sobre como vai acontecer, mas muitas pessoas acreditam na restauração dessa nossa terra de hoje, mas claro, restaurada. E aqui nos dá aqui um indício, seja do Senhor trazendo uma nova realidade, ou restaurando essa realidade de hoje, mas aqui traz essa realidade de fartura, de restauração. E olha que coisa interessante, o livro do profeta Joel, você que está comigo desde a primeira exposição, ele começou com uma grande seca, com uma grande calamidade, com um grande desespero, com tudo acabado por causa das pragas dos gafanhotos. E agora ele acaba com uma fartura. É isso, meus irmãos. É isso que o Senhor promete para nós. Mas sabe que o nosso erro é entender essa fartura no aqui e no agora. Sendo que muitas farturas no aqui e no agora, muitas riquezas no aqui e no agora, têm nos tirado o propósito. Quando o Senhor nos traz essa vida abundante, é muito além, meus irmãos, de hoje. É a nova Jerusalém, é a eternidade em Cristo Jesus. E você temos que entender isso. Então, o Senhor traz essa realidade, meus irmãos, que será um lugar de fartura. O livro começa com escassez e termina com uma rica fartura. Mas o verso 19, ainda o profeta usa esse verso para falar da condenação dos inimigos de Deus. E diz assim: mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrastado por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramam sangue inocente. Aqui nós vemos a condenação dos inimigos de Deus. Mas talvez você pense: pastor, mas por que falou especificamente Egito, Edom? É isso, meus irmãos, que a gente tem que entender na interpretação bíblica, para a gente não interpretar de maneira equivocada. Egito e Edom são símbolos dos inimigos de Deus, são símbolos. Então, aqui está representando todos os inimigos da nossa fé, todos os inimigos do nosso Deus, seja hoje, os que têm hoje, que tem muitos, seja os que vão ter daqui a alguns anos, se Jesus não voltar, seja os que tiveram lá antes de Cristo, em Cristo, na história da igreja. Aqui, Egito e Edom está representando esses inimigos. E aqui traz uma realidade: todos eles serão condenados. Se nós, salvos, na Nova Jerusalém, vamos viver uma vida com fartura, num lugar maravilhoso, Edom e Egito, os inimigos de Deus, vão estar num deserto, num lugar que não vai ter nada. Enquanto, meus irmãos, os salvos estarão num lugar bom, os inimigos, os ímpios, estarão em um lugar ruim. Os salvos na Nova Jerusalém, os ímpios na condenação do inferno. Meus irmãos, entenda isso. Eu sei que isso já fugiu dos púlpitos, porque hoje em dia não dá dinheiro pregar de inferno. Agora, os pregadores querem falar que você vai ficar rico, que você vai crescer na vida, que Deus vai realizar seu sonho. A preocupação de Deus agora é resolver o seu problema na justiça. Que você que não pagou os outros, você que fez besteira, agora Deus tem que entrar nesse meio para resolver. A gente está achando que o problema, que a preocupação de Deus é essa. Deus agora virou despachante. Mas não, meus irmãos. Então, é isso que tem sido pregado, infelizmente. Mas a mensagem do inferno, que as pessoas querem rasgar da Bíblia, ou não quer trazer para as mensagens da pregação, é uma mensagem verdadeira, meus irmãos. É uma realidade de Gênesis, Apocalipse. Você sabe, a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus, meus irmãos. O próprio Deus encarnado.
Ele falou porque ele não quer que você vai para lá. Ele falou para tentar te tirar desse lugar de ignorância, que você talvez está caminhando para lá. E o que o diabo mais quer, como eu preguei ontem no culto de sexta-feira à noite, a qual eu tenho a oportunidade de dirigir todas as sextas, é que o diabo ama a ignorância. Enquanto você estiver na sua ignorância, brincando de ser igreja, se preocupando em sentir arrepio, em cair, em pular, em chorar, algo que você conseguiria sentir em qualquer outro lugar que não seja a igreja, e não mudar o seu caráter, e não ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, cheio do Espírito Santo, o diabo está feliz e está rindo da sua cara. Por isso que essas pregações do inferno sumiu dos nossos púlpitos. Mas é uma realidade. Por mais que muitos não pregam, por mais que muitos negligenciam, a Bíblia nunca negligenciou. Então eu e você temos que entender essa realidade e tomar uma posição hoje, e mudar de vida hoje, porque esse terrível diagnóstico pode chegar para mim e para você. Aqui o texto fica muito claro, que Egito e Edom, inimigos de Deus, seriam condenados. Que você possa refletir sobre isso, meu irmão. Verso 20. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. 21. A sua culpa de sangue ainda não perdoava, e eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. O Senhor, meus irmãos, estará em Judá. Enquanto os ímpios serão banidos da presença do Senhor e serão lançados no lago de fogo e enxofre, os salvos estarão para sempre na presença do Senhor. Meu irmão, você sabe o que faz o céu ser céu? Não é propriamente, por mais que é uma bênção, não ter morte, não ter choro, não ter dor. Não é propriamente ter fartura, por mais que isso seja bom. O que faz o céu ser o céu, ser a Nova Jerusalém, ser a melhor coisa que nós vamos viver na nossa eternidade, é ter a presença do nosso Deus. É isso, meus irmãos. É isso que precisamos. É isso que nós temos que ansiar. É isso que é a coisa mais importante, meus irmãos. Por isso que hoje eu e você, por mais que de alguma forma ainda temos as nossas dificuldades, os inimigos das nossas vidas, você que é um crente de verdade, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem a presença do Senhor dentro de você. Por isso você não pode viver de qualquer maneira, meu irmão. Por isso você tem que agradecer, por isso você tem que perseverar, não pode parar por causa de dia mal, por causa de alguma coisa. Não, você tem que permanecer, porque você tem o melhor, você tem a presença do Senhor dentro do seu coração. Entenda isso, meus irmãos, isso que é o mais importante. E aqui não tem como não ver também a graça do Senhor no verso 21. A culpa de sangue não perdoada, eu a perdoarei. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que perdoa. É um Deus que dá a segunda chance. É um Deus que limpa as pessoas. Nós vamos entrar no céu não porque somos perfeitos, porque somos falhos. Nós vamos entrar no céu porque confiamos no perfeito. O perfeito chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando confiamos nele, ele se torna o nosso advogado e passa a sofrer o dano da nossa morte. E aí o sacrifício na cruz do Calvário passa a ser a morte que eu deveria morrer. E mediante a morte que eu deveria morrer, ele já morreu. E aí sim eu posso adentrar na nova Jerusalém e viver eternamente com o Senhor. O Senhor é um Deus de segunda chance, é um Deus de perdão. Ele quer te perdoar. Você só tem que se arrepender, crer nele de todo o coração e mediante a isso mudar o seu estilo de vida. Mas ele está aqui para te dar a mão. Eu também estou aqui como ministro do Evangelho para te ajudar. Não sou melhor do que você em hipótese nenhuma, mas essas são umas realidades bíblicas que eu não posso mentir para você. Eu não posso pular esse versículo, eu tenho que falar. Mas se você, meu irmão e minha irmã, que quer mudar de vida, venha conosco. Nós teremos o prazer de te ajudar na caminhada. E para finalizar, eu tenho 3 aplicações aqui para a nossa vida. A primeira delas, o juízo de Deus acontecerá, meus irmãos. Esse é uma certeza bíblica, que tem que trazer temor e alívio ao nosso coração. Temor para você que vive essa carnalidade, que está brincando com as coisas de Deus, ou que está vivendo a vida de qualquer maneira. Uma hora a vida acaba. Pode viver 100, 200 anos, mas uma hora você vai morrer e vai encontrar o Senhor. Para você, temor. Mas para você que está em Cristo, alívio. Porque talvez você já viveu tantas dores, tantos dias maus, tantas renúncias,
Alívio, meus irmãos. Um dia o Senhor julgará tudo e todos. E aí você, se andarmos de maneira correta e bíblica, nós podemos ficar tranquilos, que nós teremos um destino maravilhoso. Segunda aplicação, existe uma terrível realidade para os condenados. Uma condenação eterna e sofrível. Uma condenação eterna e sofrível, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. Meu irmão, não é história da carochinha, não é fábulas, não, meus irmãos, é uma realidade bíblica de Gênesis a Apocalipse, que o próprio Senhor Jesus foi o que mais falou dessa realidade. Então toma posição na sua vida hoje, pare de brincar com as coisas de Deus, porque esse é o destino de alguém que vive uma vida de mentira, é o destino de sofrer uma condenação de verdade. Pare com essa brincadeira e volte o seu coração ao Senhor. E terceira e última aplicação, existe uma realidade gloriosa para os salvos. Como eu falei, a maior bênção da eternidade será a presença gloriosa do nosso Deus maravilhoso. Você que é um salvo, fique em paz. Esse texto nos deixou claro que o Senhor olha tudo, o Senhor julgará e vingará tudo. E nós que estamos nele, estamos são e salvos, estamos tranquilos, nós vamos para um lugar muito melhor. Então, por isso nós temos que passar o que for aqui nessa terra, seja sofrimentos, dias maus, injustiça, mas nós não podemos uma coisa, desistir, meus irmãos, nós não podemos parar, meus irmãos, persevere, meu irmão e minha irmã, você que é um crente cheio do Espírito Santo, não pare, porque a sua recompensa chegará, talvez não aqui nessa terra. A nossa fé não é sobre recompensas terrenas, é sobre uma recompensa celestial. A maior recompensa que você pode receber é essa. Espero que você tenha refletido, entendido sobre essa paz e sobre esse terror. Você que vive esse terror, vá para o lado da paz. Você que está no lado da paz, permaneça no lado da paz. E você que acompanhou toda essa exposição, que possa ter sido abençoado. Vamos orar nesse momento, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos todos esses momentos que nós falamos aqui, aplicamos, refletimos, de ensinamento nessa tarde. Peço para o Senhor aplicar no coração dos meus irmãos que estão em casa todas essas realidades e trazer eles, Senhor, perto para o Senhor, que eles possam entender que o juízo do Senhor é verdadeiro e acontecerá, e eles possam renovar a mente deles, no nome de Jesus. Meus irmãos, sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.